Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe para o pé do fado, mais longe que os deuses. Mas Márcia, porquê que estás a ler um poema num vídeo sobre José Saramago? Esse não é aquele escritor chato que escreve assim um texto todo corrido sem sinais de pontuação? Não. Saramago usa pontuação sim, só que é uma pontuação assim, digamos que, especial. Além disso, Saramago não é chato, pelo menos para mim, senão eu não vinha aqui fazer um vídeo sobre ele. É claro que no princípio nós estranhamos ler assim este textão assim todo corrido, em que começamos aqui num parágrafo e vamos lendo, quase sem conseguir respirar durante 2 ou 3 páginas seguidas. Mas é como diz o ditado, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Mas se você não gosta de ser desafiado, tudo bem, pode seguir para outro autor tranquilamente. Eu sei que este autor não é assim adorado por toda a gente, mesmo depois de se tentar ler alguma coisa dele. E eu não vejo mal nenhum nisso, até porque eu própria já tentei ler o Memorial do Convento e não consegui lê-lo. De qualquer forma, Saramago já me conquistou há muito tempo, desde a altura em que eu li o Ensaio sobre a Cegueira. E este livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis, foi um livro assim igualmente fantástico. Mas não espera assim um grande enredo neste livro com muitos acontecimentos. Ele basicamente acaba por ser uma narrativa baseada num fluxo de consciência semelhantes assim aos nossos próprios pensamentos, em que uns pensamentos vão puxando pelos outros e quando nos damos conta estamos a pensar numa ideia completamente distinta da nossa ideia inicial. E nisso eu não nego que para se ler Saramago nós precisamos assim de um grande foco naquilo que o autor nos está a transmitir, no seu fluxo de pensamentos, sem que o nosso próprio pensamento de repente não se desvie para algo externo ao que se passa no texto. Mas isso acaba também por ser um bom exercício de mindfulness, em que nós temos que nos esforçar por manter o pensamento no que está a acontecer aqui e agora, para conseguirmos acompanhar as ideias do escritor ao longo do texto e a sua linha de raciocínio. E deve ser por isso também que a literatura nos faz tão bem à cabeça. Mas enfim, divagações à parte, a história é muito simples. Ela vai narrar os acontecimentos do último ano de vida do Ricardo Reis, que é precisamente o heterónimo de Fernando Pessoa, a partir do momento em que Ricardo Reis regressa do Brasil em dezembro do ano de 1935. Eu começo a notar que Saramago tinha muito o costume de construir situações literárias hipotéticas que não aconteceriam de facto na realidade, como ensaios literários, imaginando, por exemplo, hipoteticamente que toda uma população perdesse de repente a visão e ficasse cega, ou a sua situação oposta, em que toda uma população de repente tivesse a lucidez de votar em branco como forma de protesto contra os governos. E neste livro também esta experiência literária resulta de uma certa forma num ambiente de realismo mágico. Estamos em 1935, Ricardo Reis chega então do Brasil e Fernando Pessoa acabara de morrer em novembro desse ano. Ora, como é que o produto da cabeça de Fernando Pessoa, o seu heterónimo Ricardo Reis, sobrevive à própria existência do autor? Não só Ricardo Reis vai ter vida própria, como ele se vai hospedar no Hotel Bragança de Lisboa, que existe ainda hoje, vai subir e descer aquela rua do Hotel Bragança, a Rua do Alecrim, diversas vezes, vai passar por outros locais de Lisboa que são aqui descritos e nós naturalmente que vamos passear com ele aqui no livro. E até a moça do seu poema, Lídia, vai encarnar na criada do seu quarto de hotel. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena cansar-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz. Nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. E adivinhem como é que Ricardo Reis se vai relacionar com esta Lídia do hotel. Eles vão ter ali uns encontros, digamos que giros, uns encontros secretos.
Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados um ao pé do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega-tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não queremos em nada, pagãos inocentes da decadência. E digamos que esses encontros não vão ser assim tão inocentes como com a Lídia do poema. Bem, brincadeiras à parte, eu achei que o livro tem partes muito bonitas e poéticas mesmo. Ricardo Reis vai ter ao longo do livro vários encontros com um personagem que nos vai aparecer e vai ter com ele umas conversas interessantes e curiosas. Esse personagem não é um personagem vulgar e quando você ler o livro vai perceber isso. E é esse personagem também que dá um sabor especial ao livro e à narrativa da história. Eu diria que o livro, para além da sua beleza poética, também se torna interessante pelo momento histórico em que ele é inserido. Ele passa-se ali no período em que estão a surgir várias ditaduras pela Europa, nomeadamente em Itália, na Alemanha, Espanha e Portugal, e toda a ação vai então enquadrar-se nesse clima de mudanças sociais, e nem que seja por isso desafio-vos então a ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. Não precisa de dar a desculpa de se arrepender de comprar o livro, poderá perfeitamente ir à sua biblioteca mais próxima de si e atrever-se a iniciar a leitura de Saramago com O Ano da Morte de Ricardo Reis, que ainda por cima é uma referência a um grande escritor português. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim à beira-rio, pagã, triste e com flores no regaço.